Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Tudo que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2009 e esse livro do qual eu vou falar hoje foi publicado em 2011. Mas a história dele se passa em 1945 e ele retrata ali um período de pós-Segunda Guerra Mundial. E eu gostei muito que a autora escolheu esse período histórico para retratar, porque geralmente a gente tem histórias de Segunda Guerra focadas nos campos de concentração nazistas, e aqui a gente tem uma outra situação que eu confesso desconhecia. É quando, ao fim da Segunda Guerra, Stalin, no poder da União Soviética, resolveu que ele iria se vingar dos alemães. Ele tinha certeza que os alemães tinham que pagar pelo que eles tinham feito. Ele deportou para campos de concentração para trabalhos forçados todos os jovens alemães que moravam em países da União Soviética. Um desses jovens é o Leo Alberg. Ele tem aí os seus 17, 18 anos e é através da voz dele que a gente vai conhecer esse período, essa passagem histórica. Uma coisa importante para se dizer sobre esse livro é que ele é um livro muito poético, assim, porque ele é muito subjetivo, ele é muito mais pensamento do que ação. A gente conhece através da narrativa do personagem, que é uma mistura de fluxo de consciência com diário, tudo que ele sente e pensa sobre o que está acontecendo. Então a gente não tem aqueles costumazes relatos extensos de sagas de trabalho no campo de concentração, porque ele é muito mais interior do que exterior. E através desse relato do personagem, a gente vai tentando se aproximar o máximo possível da sensação que é viver tudo isso. O Léo fala muito de dentro dele mesmo, e ele fala muito de morte, muito de dor, mas principalmente de solidão. Uma solidão que ele sente dentro dele mesmo, ali naquela situação, e mesmo fora dali, né, na vida que ele tinha antes. Ele é um jovem gay. Se hoje em dia já é meio complicado, imagina naquela época. Ele tinha ali uma família que o amava e que o acolhia, mas que tinha seus problemas com isso, e então tão jovem ele foi mandado para um campo de concentração e ele continua se sentindo solitário, e os relatos dele sobre solidão são muito profundos. Acho que a gente se sente um pouco sozinho quando tá lendo. Eu falei que o livro era um fluxo de consciência porque o Léo fica indo e voltando, então ele tá ali retratando o que ele tá passando, mas de repente ele volta pra comentar um pouco sobre antes, quando ele tava em casa, e sobre depois. E uma das coisas nas quais ele foca muito é que a avó dele, quando ele foi deportado, falou pra ele: eu tenho certeza que você vai voltar. E ele se apegou muito nisso, era nisso que ele ficava, né, pensando quando ele tava vivendo aquela situação horrível, quando tudo ficava difícil demais, e às vezes até ele se contradizia e pensava: minha avó disse que eu vou voltar com certeza, mas eu já tô achando que não. Outra coisa da qual ele fala muito durante todo o livro é sobre a fome. E apesar de que enquanto você tá lendo aquilo possa parecer maçante e repetitivo, faz todo sentido, porque passar fome deve ser uma coisa enlouquecedora. Eu lembrei muito do Quarto de Despejo, o diário da Carolina Maria de Jesus, né? E ela fala insistentemente sobre a fome. No caso dela, era um livro de não ficção. Nesse caso que a gente tem aqui, mas não é, né? Porque é baseado em fatos reais. E a autora, para compor esse livro, entrevistou um conhecido dela que passou pela situação. Então eu acredito que ela procurou com esse relato ser o mais fiel possível a essas vivências. Então não tem como não ficar falando toda hora sobre a fome. O personagem fala muito no seu relato sobre o que a fome tá fazendo com ele, de uma forma mais subjetiva. Então ele tá enlouquecendo ali por causa da fome, ele não consegue pensar em outra coisa, mas também ele mostra como que a fome afeta as pessoas. Então a gente tem algumas das poucas cenas mais de ação que a gente tem nesse livro, retratam confusões que acontecem ali entre esses colegas de campo de concentração por causa da fome. Então eles tinham direito a uma sopa de repolho e meio pão por dia ou algo do tipo. E eles ficavam alucinados com esses pães e eles viravam moeda de troca. E eu achei essa cena muito marcante, assim, quando ele relata que você sempre achava que seu pão era menor que os outros, então ficava uma coisa meio assim: posso trocar meu pão com você? E como a outra pessoa também achava que o dela era menor, ela trocava. Mas assim que você pegava o pão do outro na mão, você já via: não, eu fiz besteira porque aquele é maior. E eles ficavam num troca-troca de pão por horas, porque ninguém nunca estava satisfeito com o seu próprio. Tem uma cena muito violenta que acontece com um deles, porque roubou o pão do colega. Todo mundo se mobilizou pra descobrir quem tinha roubado o pão. A pessoa que roubou o pão também roubou sem pensar, porque ela viu ali um pão e ela tava com muita fome, e eu acho que qualquer um na situação teria feito o mesmo, mas ele sabia que ele tinha errado, então ele aceitou ali as consequências violentas que ele sofreu. Então assim, a fome é um personagem dentro desse livro, e eu vou até ler um trechinho que ele coloca aqui sobre a fome, que é logo no início do livro e que já me fez ficar assim apaixonada
pelo que a literatura estava sendo capaz de fazer ali. Olha isso aqui. Até que em nossa cabeça não reste mais cérebro, apenas o eco da fome. Não há palavra apropriada para o sofrimento que a fome causa. Ainda hoje devo mostrar à fome que eu consegui escapar dela. Desde que deixei de passar fome, eu me alimento da própria vida, literalmente. Quando como, estou preso ao sabor da comida. Desde a minha volta do campo de trabalho, há 60 anos, eu como lutando para não morrer de fome. Então, assim, a fome, ela altera as percepções da pessoa, mesmo anos depois, né, quando ela já não tá mais sentindo fome. Tanto os relatos da Carolina Maria de Jesus em seu diário, como os relatos do Léo aqui nesse, me tocaram demais, assim, me fizeram pensar muito nesse assunto. Outra reflexão e sensação fortíssima presente no livro é sobre a inadequação. O Léo é um personagem que se sente muito inadequado, e não só ali, mas em toda a sua vida. Então ele se sente inadequado dentro dele mesmo, por ele ser gay, ele se sente inadequado ali naquela situação dos campos de trabalho forçado, mas principalmente, e uma coisa que a autora foca muito, ele se sente inadequado ao voltar. E isso não é um spoiler, fiquem tranquilos, porque desde a capa, né, da sinopse ali na capa do livro, a gente já sabe que ele vai voltar, e muito dessa volta dele tá retratada no relato, da forma que ele consegue compreender. Existe voltar, gente? Como que a gente volta de uma situação dessa, assim? Eu acho que a gente não volta, a gente é outra pessoa. E ele se sente muito inadequado quando ele volta. A família também se sente inadequada em relação a ele, ninguém sabe como agir. Ele se sente inadequado em relação à liberdade, ele não sabe o que é ter essa liberdade de novo. Então é por isso que eu acho que não existe um voltar, porque a gente nunca volta de um lugar desse. E eu acho que a autora deixa isso muito claro no texto. Esse livro, como todo livro que fala de guerra, é muito pungente, muito forte, mas como eu falei, é um dos mais poéticos que eu já li, e eu gostei muito que a autora trouxe então essa proposta de retratar uma outra situação ainda nesse contexto de Segunda Guerra. E essa situação específica me fez pensar muito na questão da vingança, da revanche, né? Tem aquela frase clássica que é atribuída ao Gandhi, que diz: olho por olho o mundo acabará cego. E eu acredito muito nessa frase, e eu acho que ela descreve muito bem essa situação. Eu já li muitos livros sobre a Segunda Guerra, e é claro que eu acho tudo um absurdo, foi completamente desumana toda essa situação. Num primeiro pensamento, a gente quer dar um jeito nisso, a gente quer se vingar, mas a vingança nunca é um jeito, né, de consertar as coisas, porque ela não vai apagar o passado e ela só vai fazer mais gente sofrer. E eu acho que esse é um tema muito importante, no qual a gente tem que estar sempre pensando, porque é uma questão política muito grande, né, e que muda muita coisa na sociedade. Mas, enfim, foi só uma filosofia que eu tive e que eu acho praticamente impossível de não ter durante a leitura desse livro. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham se interessado pelo livro. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o seu joinha se curtiram. Um beijo e até a próxima. Tchau!